Caro presidente Jorge Viana, antes de mais nada, solidariedade a um amigo referido por Vossa Excelência, que tão jovem deixou o convívio de tantos amigos, de tantas pessoas, um homem público com tantos serviços prestados ao Acre, que tem tanta afinidade com o meu Rio Grande do Sul, na figura de Plácido de Castro. Então, eu queria me solidarizar com o seu comovido registro aqui, vejo que é de um amigo, quase um irmão de Vossa Excelência e dos acreanos. Da mesma maneira, o senador Aníbal Diniz também endossou essas referências a essa pessoa, e é muito triste quando a gente perde uma pessoa que a gente quer bem. Eu queria só agradecer e dizer que nas idas de Vossa Excelência no Acre, inclusive a senhora deu entrevista para um dos veículos de comunicação que ele tinha. Aliás, é reconhecida por nós uma das melhores televisões do Norte e do Nordeste pelo cuidado técnico e zelo, e o Roberto Moura era dessa maneira. Tudo que fazia muito bem feito, com muito trabalho e dedicação. Então, ele e os funcionários dele realmente são uma referência, as empresas dele, de um empreendimento bem conduzido e bem feito. Obrigado mais uma vez em nome dos familiares. E o Roberto Moura, na verdade, como o senador Aníbal Diniz e eu somos da área da comunicação, viemos da área da comunicação. Há um motivo adicional, no meu caso também, de reconhecer a relevância do trabalho que ele fez pelo Acre, e eu quero estender também à família dele e aos companheiros de trabalho das empresas de comunicação a nossa solidariedade. Queria, antes de mais nada, agradecer ao senador Antônio Carlos Valadares pela cedência, porque, junto com o senador Roberto Requião, e o senador Luiz Henrique da Silveira, estaremos representando a Comissão de Relações Exteriores na posse do presidente do Paraguai amanhã na capital Assunção. O senador Jorge Viana, nossos queridos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, colegas senadores, o mercado clandestino de informações pessoais tem me preocupado bastante. Criado a partir da violação de dados privados, endereço, identidade, telefone, dados bancários e até declarações do imposto de renda de qualquer cidadão brasileiro, deve ser combatido duramente com o devido cumprimento da lei e a implacável aplicação das penalidades previstas para esses inaceitáveis crimes. É o direito à privacidade que está na nossa Constituição. Direito à privacidade, direito ao sigilo bancário, ao sigilo telefônico, ao sigilo postal, ao sigilo tributário e fiscal. A mesma indignação demonstrada pelo governo brasileiro quanto ao episódio envolvendo Edward Snowden, ex-analista de inteligência dos Estados Unidos, que tornou públicos detalhes de programas confidenciais como que monitorava comunicações eletrônicas e ligações telefônicas no Brasil, deve ser manifestada também com afinco pelas autoridades do Executivo em relação aos golpes corriqueiros ocorridos aqui dentro do nosso país, do nosso território, que é a compra e venda clandestina de informações pessoais e privadas. Os casos recentes de invasão de privacidade, de aluguel de senhas de policiais, registrados no meu estado, o Rio Grande do Sul, como denunciado domingo pelo Fantástico, é um alerta para o Ministério da Justiça, para as autoridades policiais e demais representantes do poder público, para que intensifiquem a fiscalização e os mecanismos para conter esse tráfico de informações. Preservar a privacidade é um direito básico que está na Constituição. A reportagem especial do Fantástico mostrou como é grave esse problema no nosso país. O juiz Sidney Brazuska, da Vara de Execuções Criminais do Foro de Porto Alegre, responsável pela fiscalização dos principais presídios do Rio Grande do Sul, foi vítima de uma quadrilha que quebrou o sigilo das informações pessoais dele. Só a polícia e a justiça deveriam ter acesso a esses dados. Os bandidos usaram a senha de um policial militar para entrar no banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. Os golpistas também tiveram acesso a informações dos familiares do juiz. Por lei, esses dados deveriam estar protegidos. É inaceitável, portanto, o acesso indiscriminado de informações privadas, principalmente quando essas são usadas por golpistas para ameaças ou pressões visando chantagear ou obter algum benefício ilegal. As investigações, segundo a reportagem, apontaram
que os dados pessoais do juiz foram acessados de um computador localizado na casa de um homem que chegou a ser preso como suspeito de envolvimento no esquema de outras 7 pessoas. O suspeito admitiu ter pago R$ 350 por mês para alugar uma senha roubada por um hacker que invadiu o computador de um policial. Essa mesma senha, de acordo com a imprensa, era compartilhada e alugada indiscriminadamente com outros clientes interessados no acesso ilegal dos dados e dispostos a pagar por essas informações. Só no Rio Grande do Sul, 58 magistrados tiveram os dados acessados pelos criminosos. Olha que insegurança, senador Pedro Taques. Esse caso de espionagem foi descoberto por quem? Pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, confirmando a importância deste órgão, dessa instituição, para o fortalecimento não só de um direito inalienável, cláusula pétrea da Constituição, que é o direito ao sigilo bancário, fiscal, telefônico e também o postal. Então, por isso, é necessário repetir aqui a importância de uma instituição como essa para o fortalecimento das práticas democráticas e a defesa da sociedade. A propósito, quero aqui manifestar respeito e admiração ao Dr. Roberto Gurgel, Procurador-Geral da República, que amanhã vai executar o seu último dia nesta função que ele desempenhou. Não foi um engavetador, não fez vindita, não julgou segundo critérios pessoais, mas segundo bases em inquéritos bem fundamentados. Hoje pela manhã, aliás, o Ministério da Defesa distinguiu o doutor Roberto Gurgel e senadora Vanessa, senador Eduardo Braga e a mim, honradamente, ao Procurador-Geral. O Ministério da Defesa deu a ele a Ordem do Mérito da Defesa na categoria Gran Cruz, que é a mais importante de todas. E eu ali manifestei a ele os meus agradecimentos como cidadã e como senadora ao trabalho que ele vem fazendo. Com muita alegria concedo a parte ao senador Pedro Taques. Senadora Ana Amélia, me associando a Vossa Excelência, na defesa da intimidade, da vida privada desses magistrados que tiveram os seus dados violados. O que mostra que realmente uma organização criminosa, mais uma, foi desbaratada pelo Ministério Público. E alguns ainda eram contra a PEC 37. No tocante ao doutor Gurgel, algumas pessoas têm que entender que o Ministério Público não tem nada contra o criminoso, tem contra o crime, não tem nada contra o pecador, tem contra o pecado. Agora, o pecador precisa se redimir dos seus pecados, né? Precisa se redimir dos seus pecados. O doutor Gurgel fez um trabalho excelente junto à Procuradoria-Geral da República, foi reconduzido pela Presidente da República há 2 anos atrás. Agora, sempre, alguns não gostam do trabalho do Ministério Público, mas não gostam por razões que são razões públicas e notórias, porque é o Ministério Público que coloca o dedo na ferida, e colocou o dedo na ferida, doeu. Então, eu quero também me associar a Vossa Excelência neste momento em que o doutor Gurgel, o Procurador-Geral da República, encerra o seu mandato à frente do Ministério Público, sem perseguir os inimigos, não sei nem se ele tem inimigo, nem beneficiar os amigos. Muito obrigada, senador Pedro Taques, pela parte que me deixa extremamente honrado e feliz, até porque reforça as convicções que temos a respeito dessas instituições e, sobretudo, a proteção do Poder Judiciário também, que os criminosos e o crime organizado pode estar tentando fazê-los reféns exatamente dessa bandidagem inaceitável. O Ministério Público dispensa esses comentários da sua relevância e da sua importância. Aliás, lembro até que em São Paulo, a Polícia Federal está investigando desde o ano passado a ação de uma quadrilha especializada na venda de informações. Ao todo, 20 mil pessoas foram espionadas e 60 suspeitos foram indiciados por envolvimento em um esquema de venda de informações. Eram usadas senhas de policiais de 3 estados para ter acesso ao InfoSeg, o banco de dados sigilosos do Ministério da Justiça. Senhas usadas por quadrilhas para dar golpes em representantes na Justiça têm sido, lamentavelmente, usadas para emissão de cartões de crédito com nomes de correntistas de outros bancos. Mesmo sem ter solicitado cartões de crédito ou sequer desbloqueado os mesmos, usuários de serviços bancários também têm sido vítimas das práticas criminosas de compra e venda ilegal de dados. Os bandidos se passavam por clientes para pedir cartões de créditos aos bancos. Na hora de confirmar informações pessoais, eles usavam o banco de dados da Secretaria de Segurança do Estado. Imagino que essa inaceitável prática se repita em outras cidades do Brasil. Imagine o quanto isso custa, não só para o cidadão
cidadão, mas também para o próprio sistema financeiro. Hoje, os maiores jornais do país trazem avaliações do secretário de Estado americano, John Kerry, sobre os casos de espionagem ao governo brasileiro. O chefe da diplomacia norte-americana ouviu das autoridades brasileiras cobranças rigorosas sobre a espionagem na internet ou via empresas de telefonia e justificou o monitoramento global como parte de uma estratégia para frear as ameaças terroristas. O chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, general Sinclair Mayer, informou hoje à Agência Oficial de Notícias do Brasil que o país terá em 2014 um centro de certificação para permitir maior segurança ao uso de equipamentos sob monitoramento de dados pela internet. É importante essa iniciativa que precisa estar conjugada com outras ações pontuais para a vigilância ilegal de informações ocorridas em território nacional. Recentemente, o presidente executivo da Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços de Telecomunicações Competitivas, João Moura, afirmou em artigo publicado no Estado de São Paulo que a flexibilidade deve ser um princípio quando se fala em internet para evitar abusos, condutas anticompetitivas e outras ações que prejudiquem os direitos dos usuários e o desenvolvimento e segurança da rede. Na avaliação desse especialista, o combate rigoroso às ações irregulares e ilegais deve partir dos reguladores de telecomunicações, Alô Anatel, e órgãos de defesa econômica, Alô CAD, com mecanismos de controle sobre a atuação das empresas. O antídoto natural para a possibilidade de práticas abusivas pelas operadoras de telecomunicações é a exigência de ambiente competitivo e saudável. Assim, condutas inapropriadas podem ser percebidas rapidamente e os usuários terão sempre a opção de migrar para operadoras alternativas, criando desestímulo natural aos possíveis infratores. Do mesmo modo que as empresas devem conquistar avanços no desenvolvimento da competição no setor de telecomunicações. Esta Casa tem o compromisso de construir marcos legais eficientes que permitam o pleno desenvolvimento das empresas, dos governos e das pessoas. No ano passado, o Código Penal foi alterado pela Lei 12.732 de 2012, conhecido como Carolina Dickmann, para tipificar os crimes e os delitos virtuais. Atualmente, tramita na Câmara Federal o Marco Legal da Internet, o PL 2126 de 2011, sob a relatoria do deputado Alessandro Molon, que é do PT do Rio de Janeiro. É importante oportunidade, estou finalizando, presidente Jorge Viana, para fazermos ajustes legais que dificultem as práticas cibernéticas ilícitas, com barreiras a essa arapongagem. Obviamente, as leis não irão acabar com todos os episódios de espionagem, nem com todos os casos isolados de levantamentos ilegais de informações, sejam comerciais, políticas, e isso é muito comum na época da campanha eleitoral, os adversários criando problemas para os seus concorrentes ou também informações pessoais. A segurança dos dados privados, a garantia do sigilo bancário, fiscal e também de correspondência e telefônico precisa ser uma referência para a construção do ordenamento jurídico atualizado, principalmente no campo das redes de comunicação, como internet e telefones. É preciso deixar claro a diferença entre preservação da privacidade das pessoas e censura ou amordaçamento. Numa sociedade cada vez mais interconectada, a rede deve sempre ser um espaço livre, democrático, aberto à comunicação e à livre expressão. Censurá-la é atitude antidemocrática e totalitária. Deixá-la sem regras, de modo libertino, entretanto, é desleixo e irresponsabilidade política com potenciais e graves danos econômicos e sociais. Não podemos, como legisladores, deixar brechas para arbitrariedades, pois o mercado clandestino de informações funciona também na internet. Na capital, Porto Alegre, é possível encontrar detetives que divulgam detalhes dos serviços prestados. Para a venda da ficha completa de algum indivíduo, cópia da declaração do imposto de renda ou conta telefônica detalhada, os golpistas cobram entre R$500 e R$4.000. São constatações que nos obrigam a olhar com mais atenção a atuação dos chamados detetives particulares. Já existem disposições legais previstas no Código Penal e na própria Lei 12.737. A sugestão para alterar o Marco Civil da Internet, com a criação de um novo código que prevê a exigência de guarda dos registros no Brasil por empresas de conteúdo instaladas aqui no nosso território, precisa ser muito bem avaliado. Precisamos analisar se é possível atrair investimentos nas grandes empresas de internet com esse mecanismo e, ao mesmo tempo, diminuir as chances da invasão da privacidade. Lembrar
Também que o acesso à internet tem que ser ampliado muito no Brasil, mesmo com as diferenças sociais e as dificuldades de conexão em algumas regiões. Em 2012, 40% dos lares brasileiros já estavam conectados à rede, segundo pesquisa do Centro de Tecnologia da Informação e da Comunicação. Em 2011, o percentual era de 36%. Além disso, estamos entre os principais mercados globais de computadores e telefones. Isso já é motivo suficiente para que tenhamos regras claras, adaptadas à nossa realidade. Precisamos estar atentos às evoluções tecnológicas e aprovar, com análise e prudência, marcos legais confiáveis. Este é um papel desta Casa, caro senador Jorge Viana. Muito obrigado.